Bem-vindo a todos, mais uma vez, a esse pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus, né? Linda essa imagem desse leão, nos lembrando de Jesus Cristo. O que estamos esperando? O que aqueles que já conhecem a Jesus estão esperando? Que Ele venha nos buscar, né? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar. Para quê? Para o toque da trombeta escutar. Vigie e ore para que você ouça o som da trombeta que estamos ouvindo nos últimos dias, irmãos. Com certeza, Satanás está ouvindo a trombeta do céu tocar em tudo que está acontecendo. Ele sabe que o rei está voltando, irmãos. E nós sabemos? Eu sei que ele está voltando, irmãos. Tenho certeza que Jesus está às portas, irmãos. E por que Satanás sabe que Jesus está voltando? Porque ele sabe que Jesus prometeu que iria preparar lugar e voltaria para nos buscar. Ele tem que fazer isso. Já tem 2000 anos, sabe, que essa promessa foi cumprida, e hoje nós entendemos por que parece que Jesus demorou, mas realmente estamos às portas da vinda do Senhor. E talvez os discípulos perguntassem, mas onde ele vai preparar lugar? Será em Roma? Será na Pérsia? Será lá no Egito? Onde será que Jesus vai preparar lugar? E antes de Jesus voltar aos céus, eles tinham essa dúvida. Como ele vem nos buscar? Como que vai ser isso? Imagine se você fosse um dos discípulos de Jesus, ouvindo Jesus falar isso. Que entendimento que eles teriam? Então Jesus os levou ao Monte das Oliveiras, não é assim? E ali começou a subir diante deles. Não era para Roma, não era para o Egito. E Jesus começa a subir, né? E vai chegando nas nuvens, e vai desaparecendo, e desaparece totalmente, indo para o céu. Então, ali os discípulos sabiam, então um dia, quando ele vier nos buscar, nós vamos subir para o céu igualzinho ele subiu. E contavam isso para todas as pessoas. Os anjos apareceram ali, e tiveram que lembrar eles, olha, ele vai voltar para buscar vocês. Se Jesus prometeu que iria voltar, irmãos, pode ter certeza que ele vai voltar. Amém. Mas os crentes começaram a morrer e Jesus não voltou. Imagine que você vivesse naquela época e aí morreu o crente, morreu o outro, morreu e Jesus não voltou. Como é que faz? Eles esperavam que Jesus fosse logo, voltasse logo, não é assim? Mas durante séculos, aqueles que creem em Jesus não viram Jesus voltar, morreram. Então, lá em Tessalônica, eles tinham essa dúvida também. Mas como, né? Os irmãos morreram, Jesus não voltou. E Paulo precisou lembrar aos cristãos daquela época e dos nossos dias hoje, aquilo que o Senhor prometeu. E ele escreveu então para os Tessalonicenses, o Senhor nos prometeu isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar, a minha mãe, que já dormiu, vai ressuscitar primeiro. O corpo dela primeiro vai ser glorificado. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro num corpo glorificado. Depois nós, os que ficarmos, né, os que estivermos vivos, quando ele chegar,
seremos arrebatados. Daí que vem essa palavra tão falada, arrebatamento. Seremos tirados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando a trombeta soar e o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo de glória, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, vai ser uma morte instantânea, num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, e junto com aqueles que ressuscitaram, vamos subir e encontrar com Jesus nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Meninos, já pensou que coisa maravilhosa que vai ser esse dia? Um crente lá no caixão e desaparece do caixão, eles vão enterrar só o caixão, porque no crente não vai estar lá mais. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Dentro das igrejas, já pensou? Instantaneamente desaparecem vários. Então, isso é real, irmãos. Vai acontecer, porque a vontade do Senhor é que a gente esteja com Ele para sempre, irmãos. Para sempre nós estaremos com Ele. E o apóstolo Paulo encerra esse ensino dele, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tem pessoas que queixam que eu falo muito da volta de Jesus, mas isso consola. Você quer que eu fale de quê? De política? De futebol? De inflação? De quê? Falar sobre a volta do Senhor consola a nossa alma. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, assim que você passar por alguma aflição, a preocupação, lembre-se que Jesus vai voltar. Se você encontrar alguém aflito, preocupado, triste, lembre essa pessoa que Jesus vai voltar, e pode ser hoje, agora, daqui a pouco. É um consolo. Em que dia? Talvez eles perguntassem, né? Em que hora ele vem? Olha, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que ele vem, vem. Jesus deixou essa instrução: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por que ele não deixou o dia e a hora? Para a gente vigiar, para a gente estar sempre pronto para a volta dele. Porque se a gente soubesse o dia e a hora, já pensou? A gente seria, o brasileiro então deixa tudo para a última hora, não é assim? Não, vou vigiar e orar só a hora que estiver chegando. Não, nós devemos vigiar o tempo todo, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas podemos saber quando ele vem, e isso nós podemos saber. Sabe? Isso é maravilhoso. Podemos saber que estamos vivendo uma época do quando ele vem. Porque está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre revela antes. Para Adão e Eva, ele disse: olha, se você comer, você vai morrer. Adão sabia. Mas Adão sabia também que Deus prometeu que da semente da mulher viria o nosso Redentor. Os profetas anunciavam a Israel que Israel seria destruída, e Israel várias vezes foi destruída. Que ele ia trazer Israel de volta, e o Senhor trazia Israel de volta para a terra. Deus avisa. Quando ele disse a Noé que destruiria o mundo, Noé sabia que Deus ia destruir o mundo. Então, enquanto ele estava construindo a arca, ele sabia que realmente não podia destruir o mundo com o dilúvio. Imagine a arca desse jeito. Tinha jeito de mandar água? Não tinha. Então, enquanto ele estava construindo a arca, ele sabia: bom, agora não pode ser, porque a arca ainda está sendo construída. É simples, sabe? A arca precisava ficar pronta para que Deus mandasse o dilúvio e destruísse o mundo, como ele prometeu. Mas quando a arca ficou pronta, Noé sabia, não sei o dia nem a hora, mas a arca já está pronta, e o momento de mandar o dilúvio pode acontecer, porque já está pronta a arca.
E a Escritura diz, meus amados, que naqueles dias, a arca pronta, os homens viviam numa rotina, comiam, bebiam, casavam. Quem que podia acreditar, porque não chovia naquela época, quem que podia acreditar que haveria um dilúvio na terra? Sabe? Mas Noé sabia que a arca estava pronta e que a qualquer momento o dilúvio aconteceria. E isso aconteceu. Noé entrou na arca. Jesus disse: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus estava dizendo que as pessoas viviam uma rotina, como hoje nós vivemos. Vocês acham que alguém aí realmente crê que vai acontecer no mundo o que a Bíblia diz que vai acontecer? Não. Está todo mundo vivendo a sua rotina, comendo, bebendo, casando, como se não fosse acontecer. Mas vai acontecer. E assim como nos dias de Noé, irmão, aconteceu, sabe? E aquele mundo foi destruído. Alguma coisa muito terrível está para acontecer nesse mundo, e as pessoas não acreditam nisso. Ora, Jesus diz: quando estas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando vocês virem que a arca está pronta, está próximo o dilúvio. Então, nós temos muitas informações hoje. Agora, que coisas será que Jesus estava falando? Uma porção de coisas, irmãos, sabe? Quando estas coisas, Jesus disse que o mundo estaria como nos dias de Noé. E a Bíblia fala que nos dias de Noé, o mundo estava cheio de violência. O mundo hoje está cheio de violência? Então, a violência já existe. A ciência multiplicou? Então, a ciência multiplicou. As pessoas só pensam em comprar e vender hoje? Está como Sodoma e Gomorra? Epidemias existem no mundo? Guerras existem no mundo? Apostasia? As pessoas estão vivendo uma rotina como se estivesse esperando que o mundo fosse melhorar. E olha que eu coloquei só algumas coisas, tem muito mais. E nem o principal eu coloquei ainda. Estas coisas estão presentes no nosso dia a dia. É como se a arca estivesse pronta. Tudo que era necessário já está entre nós. Então, nós não sabemos o dia nem a hora, mas a época, com certeza, nós podemos saber. Porque o Senhor revelou para João que aconteceria uma coisa nesse mundo terrível. E que Ele nos tiraria daqui antes que isso acontecesse. João, escreve para a igreja que me ama e diga a elas: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei da hora da provação. Hora da provação? O que é isso? O que significa isso? Jesus falou desse tempo. Ele diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Jesus está falando que haverá um tempo nessa terra, irmão, pior inclusive do que o dilúvio, mas que para aqueles que guardaram a palavra da perseverança, a sua fé nele, o seu amor nele, Ele tiraria antes disso. Então, como o mundo está prontinho para acontecer isso, irmãos? O mundo tem medo de guerra atômica. Imagina se aconteceu uma guerra atômica no mundo. Imagina se faltar comida no mundo.
Imagine se os rios forem contaminados. Imagine, sabe? E tudo isso diz a Escritura que vai acontecer. Grande tribulação, sabe? Então o mundo está prontinho, irmãos. E as pessoas sabem disso. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conserva a sua fé em Jesus, conserva o seu amor nele. Então, Satanás sabe que resta pouco tempo, irmãos. Ele sabe. Como Satanás sabe? Porque uma das coisas mais extraordinárias que nos mostram que Jesus está voltando é a respeito da nação de Israel. Porque o Senhor vai tirar a igreja e essa nação será enganada por um falso Messias, será perseguida e haverá muita dor para Israel e para o mundo. Vede a figueira e todas as árvores. Por que Satanás sabe que Jesus está voltando? Por que eu sei que Jesus está voltando? Porque eu vejo a figueira, que esteve 2000 anos espalhadas no mundo e agora está plantada lá em Israel. Vede a figueira, vede a figueira. Não é só a violência, não só a epidemia, não são só as guerras, não é a prostituição, a Sodoma e Gomorra, não são só essas coisas todas, mas principalmente, vede a figueira, e Satanás vê a figueira plantada lá. Ele sabe que Jesus está voltando. Últimas notícias. Domingo, milhares de judeus israelenses realizaram a Marcha das Bandeiras pelas áreas muçulmanas da cidade velha de Jerusalém, em meio a alertas palestinos de que isso pode desencadear violência. Que marcha de bandeiras é essa? Essa marcha acontece no dia de Jerusalém. Eles comemoram a captura de Jerusalém na guerra de 1967. Esse dia é comemorado principalmente por judeus religiosos de direita, que sabem que Jerusalém toda pertence a Israel e aos judeus. Marcha das Bandeiras. Domingo agora, eles passaram por todas as portas da cidade de Jerusalém, para dizer para o mundo: Jerusalém pertence a nós, Jerusalém pertence a Israel e aos judeus. Milhares de bandeiras passeando pelas ruas de Jerusalém, entrando por todas as portas, como uma declaração: Jerusalém é nossa, Jerusalém é nossa. E é uma festa com essas bandeiras tremulando. No Irã, no mesmo dia, aconteceu a marcha da indignação, porque eles não aceitam que Jerusalém seja dos judeus. Um porta-voz do presidente da autoridade palestina disse: Israel está brincando com fogo de forma irresponsável e imprudente ao tolerar a marcha. O Hamas afirmou que os palestinos continuarão sua resistência em defesa de Jerusalém, até que o último soldado e colono judeu seja varrido. Jesus está voltando, irmãos. Vede a figueira e todas as árvores. Vocês acham que as outras árvores aceitam isso? Não. Jesus está dizendo: vocês vão ver Israel lá e vão ver as outras árvores se revoltarem contra Israel. Vocês vão ver ainda, o Irã vai ficar com raiva de Israel. Vocês vão ver. Vocês ainda vão ver isso.
Meu Deus, que maravilha. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Jesus está falando da sua vinda para buscar a sua igreja. O verão, quando vocês virem essas coisas, saibam que o verão está próximo. O que é o verão? O verão, por causa da inclinação da terra, parece que o sol está mais perto da terra, e aí fica a terra mais quente, e a gente chama de verão. O sol, esse sol que brilha aí, é uma figura de Jesus. Ele é chamado o sol da justiça. O sol, ele está dizendo, olha, quando vocês virem essas coisas, sabei que eu estou voltando para buscar vocês. Ele não vai pisar aqui, irmãos, porque os mortos vão ressuscitar num instante, nós seremos transformados num átimo de tempo, num piscar de olhos, sabe? E seremos atraídos para Ele, irmãos. Ninguém no mundo que não conhece Jesus verá isso. Jesus vai voltar, na verdade, como um imã, irmãos, para atrair. O verão se aproxima. O verão se aproxima. Então vem a pergunta: quem será arrebatado? Quem será atraído? Os batistas? Os católicos? Os metodistas? Os ortodoxos? Quem será arrebatado? A Escritura fala isso, irmãos, né? Quando vier o Filho do Homem, Jesus, achará porventura amor, em outras traduções, fé na terra? Nem amor de homem não, irmão, porque nunca o mundo se amou tanto como agora, ao ponto de homem amar homem, casar com homem, mulher amar mulher, casar com mulher. Nunca teve tanto amor nesse mundo. Mas não é esse amor que Jesus está falando, é amor por Ele, irmãos, por Ele, fé nele, apenas nele, porque é a fé em Jesus que nos santifica, irmãos, é a fé em Jesus que nos salva. Então ele está perguntando, olha, quando vier o Filho do Homem, achará porventura amor por Ele, fé por Ele na terra? E ele diz, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, ele quer encontrar pessoas que o amam, irmãos. Ele quer encontrar pessoas que têm fé. Ele quer encontrar pessoas que esperam. Então, quem será arrebatado? Quem ama Jesus de verdade, quem confia nele, quem tem fé nele de verdade e espera. Esses serão atraídos por ele. O apóstolo Paulo, para explicar isso para Timóteo, a última carta que ele escreveu, ele diz, quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, ele ia morrer decapitado, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, quem será atraído, quem será arrebatado? Quem está combatendo o bom combate da política? Do futebol? Não, quem ele vai atrair? Quem está combatendo o bom combate e guardando a fé, irmãos, guardando a fé em Jesus Cristo. Já agora, ele disse, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Muitos amam Jesus para Jesus resolver os seus problemas, para o seu time ganhar, para o seu político ganhar, e assim por diante. Mas ele vai voltar e vai atrair aqueles que amam a sua vinda, ou seja, que estão prontos para serem tirados desse mundo. Agora não, Jesus, que eu vou casar mês que vem. Pode ficar. Agora não, Jesus, que eu vou comprar um carro zero mês que vem. Pode ficar. Agora não, que meu time de futebol vai ganhar a taça. Pode ficar. Mas quem ama a vinda do Senhor vai ser atraída por Ele, irmãos. É assim. Quantos serão arrebatados?
Bom, Jesus disse assim, ó, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Quantos foram aqui? 50%, irmãos. 50%. 2 mulheres estarão juntas moendo, 2 mulheres trabalhando. Uma será deixada mas elas estão trabalhando a mesma coisa. Os 2 estão dormindo na mesma cama. As 2 estão trabalhando, fazendo o mesmo serviço. 50%. Jesus disse, 2 estarão no campo trabalhando. 2 homens trabalhando. Um será tomado e o outro, quantos que vão? 50%. Ó, 3 vezes, Jesus fala que metade será levada. E ele diz, 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram de fora. Quantos? Eu falo com a minha esposa, se isso for literal, você vai ficar para trás. E ela fala, é você que vai. É você que vai. É claro que não é, né? Mas uma coisa é verdade, irmãos. Nós precisamos saber que nem todo aquele que se diz cristão realmente será tirado, irmãos. Então, quantos que se dizem cristãos hoje no mundo? Hoje eu fui pregar para uma senhora, antes de eu começar a pregar, quando ela viu que eu era, né? Ela perguntou, você é evangélico? Eu falei, não, eu creio em Jesus e eu anuncio as boas novas. Ela falou, pois eu faço parte da igreja que Jesus fundou, e não quis me ouvir. Eu não sei qual igreja que Jesus fundou, se foi a Batista, Metodista. Pois eu faço parte da igreja que Jesus fundou, e não quis me ouvir. Tá? Não, amados, sabe? As igrejas estão lotadas de pessoas, sabe, que se dizem cristãos, mas não amam de verdade Jesus, não têm gratidão de terem sido lavadas pelo sangue de Jesus, não têm fé em Jesus para salvá-las, mas têm fé nas suas obras e sei lá o quê, sabe? Mas aquele que confia 100% naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, aquele que ama Jesus, aquele que espera e quer que Jesus volte, esses serão tirados da terra. Então, quantos cristãos existem hoje no mundo? Bom, dizem as estatísticas que entre católicos, evangélicos, espíritas e vai por aí afora, existem aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo hoje que professam a fé cristã. Então, se for metade, 1 bilhão de pessoas vão desaparecer da terra, irmão. Vão ficar só 7 bilhões aí. Eu não sei, irmão, sabe, quantas vão subir, mas eu quero subir. Eu quero subir, eu não quero ser aquele que ficou para trás, ainda que há esperança para esse. Em outro estudo, nós vamos falar como Deus é bom, como Deus quer salvar, como Deus, sabe, mesmo aqueles que estão dormindo, aqueles que sabem, Deus quer salvá-los, e haverá uma segunda chance, viu? Mas eu quero ir na primeira para o paraíso, irmão. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Então, paraíso. Uma coisa eu tenho certeza, o rei está voltando, irmão. A trombeta realmente está soando e alto, irmão, chamando cada um de nós, viu? E ele vem nos buscar, irmão. Então, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, viu? Então, amados, semana que vem, se o Senhor permitir, o que fazer se eu não for arrebatado? Ou arrebatado, o que fazer? Tá? Se você, né, fosse, esse 50% for ficar para trás, o que fazer se eu não for arrebatado ou arrebatado? Se Jesus vier essa semana, não vou poder dar esse estudo.
viu? Mas se Jesus voltar, não voltar, e nos dê graça, existe esperança para aqueles que não estão esperando Jesus agora, irmão. Porque Deus é maravilhoso e a vontade dele é salvar, irmãos. E não apenas salvar, é levar as pessoas a conhecerem o seu Filho. Maravilhoso, irmão, sabe? Maravilhoso, príncipe da paz. Então, por hoje, tá bom? Vamos encerrar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, aqueles que quiserem, aqueles que estão fazendo os estudos. E eu quero dizer a vocês que é bom gastar tudo enquanto Jesus não volta, porque vai ficar para trás, viu? Nossa carteira vai ficar para trás, tudo que a gente tem vai ficar para trás. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.